Hoje inicia um novo ciclo na minha vida, a Clínica Karina Aran. Foi uma trajetória de muito esforço, muita dedicação, muita troca de amizades e energias, né? Eu levando a autoestima para minhas clientes e elas me ensinando muito. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que eu vivi e por tudo que ainda vou viver. E hoje a Clínica Karina Aran, juntamente com a minha filha, estaremos levando, além da autoestima, muito respeito, muita competência e muito amor envolvido. Aqui não é só um cliente que entra para aquela porta, mas sim uma pessoa onde a gente vai ter todo o respeito e cuidado. E quero agradecer a cada cliente que esteve comigo até hoje. E quero que vocês venham conhecer esse novo espaço que foi preparado com muito cuidado, com muita dedicação para cada uma de vocês. A minha gratidão por cada uma.